Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma aula. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e você é o nosso querido irmão e irmã, instrutor bíblico, instrutora bíblica, que está aqui para participar de mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Nós estamos comentando as lições bíblicas EBD, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 5, o Deus Filho, que temos por texto áureo Mateus 17, versículo 5, parte B, que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe se encontra em dois livros: no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 31 até o 35, e também Mateus, capítulo 17, verso 1 ao verso 8, que diz assim, Lucas 1, 31. "E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ou dunamis, poder. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Agora, Mateus 17, versos 1 a 8, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E aqui, caros irmãos e irmãs, de antemão já quero te convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós preparamos uma pré-aula, um subsídio teológico para enriquecer a sua aula, para te preparar, e eu tenho certeza que isso tem sido bênção na sua vida, na sua classe, você tem alimentado os seus alunos. Então, faça isso, se inscreva em nosso canal e ative os sininhos para receber com antecedência, de antemão, esse subsídio teológico. Caros irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Deus Filho, ele é a revelação plena do Pai. Hebreus, nós vemos sobre isso, centro da revelação divina e também o único que é o mediador entre Deus e os homens. Isso está lá em 1 Timóteo. E mais uma vez, nós ratificamos aqui que o Deus ao qual nós servimos, visto que estamos falando sobre a Santíssima Trindade, o Deus ao qual nós servimos é um só Deus, em 3 pessoas distintas, coeternas, subsistem de eternidade a eternidade, em harmonia, em poder, em excelência, em atributos, em santidade. Temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Essa lição, hoje nós falaremos sobre a maior parte, o evento da transfiguração. Lembra, lá na primeira lição, nós falamos sobre o batismo de Jesus, onde as 3 pessoas da Trindade estariam presentes naquele evento. Agora aqui, nós iremos, a primeira lição relacionada à segunda pessoa da Trindade, né, o Filho, nós falaremos sobre a sua missão, a sua obra e a sua glória, como Cristo é plenamente Deus, plenamente homem. E essa lição ela nos conduzirá a contemplar a divindade, a centralidade e também a missão redentora do Filho de Deus, o nosso Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ponto de número 1, a divindade do Filho. Muito se questionou entre muitos e muitos anos, séculos, milênios, muito se tem questionado sobre a divindade de Jesus. Inclusive, falamos aqui sobre as heresias, sobre os grupos religiosos, teológicos, que surgiram desde os primórdios lá no início da igreja, onde já havia-se a dúvida: Jesus ele é Deus? Jesus ele é homem? Ele é um espírito elevado? Ele é uma criatura elevada? Ele é apenas um profeta abençoado por Deus, ungido por Deus? O que Jesus é? Aqui nós aprenderemos que Jesus ele é Deus. Ele é plenamente, totalmente Deus. A concepção virginal de Jesus. Ponto de número 1, nós já aprendemos que no nascimento, no prenúncio do nascimento de Jesus, um anjo aparece a Maria e diz a ela que ela conceberia um filho que seria chamado Filho de Deus. O texto vai afirmar, lá em Lucas 1,35, na parte A, que olha que o anjo diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma claramente
que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. E aqui, a expressão sombra, do grego episkiasso, é a expressão de que a presença de Deus estaria presente. Lembra do salmista Davi dizendo que, Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou seja, na presença, no episkásio, no grego, de Deus, ele estaria repousando tranquilamente, porque ele estaria diante da presença, com a presença, na presença, em presença do próprio Senhor. E agora, quando se fala em virtude, a virtude aqui do grego é dunamis, que é o poder de Deus, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, e a virtude do Altíssimo, te cobriria com a sua sombra, com a sua presença, ou seja, o poder de Deus indica a presença poderosa do nosso Deus repousando sobre Maria, trazendo a ela o alento, o repouso que ela precisaria para que, concebendo assim humanamente falando, concebesse o Filho de Deus, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria também chamado de Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Queridos irmãos e irmãs, não podemos negar. Cristo, desde o prenúncio dos profetas, desde Gênesis capítulo 3, o proto-evangelho, né, que fala sobre o momento em que o próprio Deus ele está dando as maldições ali para a serpente, para a mulher, para o homem. Naquele momento, ele faz um prenúncio da salvação, do Salvador, do Filho que viria para resgatar toda a humanidade. Já nos profetas, na lei, nós temos em inúmeras passagens, nós vamos ver aqui Deuteronômio 18, versículo 5, Moisés já prenunciava a vinda do Messias, aquele que seria o escolhido por Deus para lutar, para pastorear, para liderar, para governar o povo de Deus. Ponto de número 2, a deidade absoluta do Filho. João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós vemos que aquele menininho que nasceu em Belém, que já existia na eternidade, ele nasceu no tempo, ele nasceu geograficamente em Belém, na região de Israel, mas de forma eterna, de forma plena, essa criancinha que nasceu no tempo, ela vive fora do tempo, ela sempre viveu aquém do tempo, ela controlava o tempo, é o Senhor de todas as coisas. Então, desde a eternidade, a criancinha que nasceu em Belém já vivia de eternidade a eternidade de forma harmoniosa com Deus. Ou seja, mais uma vez, mostrando a absoluta deidade. Deidade aqui é a divindade do Filho, da segunda pessoa da Trindade. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Não confunda, queridos irmãos e irmãs. Quando Paulo, lá em Filipenses 2:5, ele diz que age em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ou por desejo o ser igual a Deus. Não confunda, que ele abriu mão da sua divindade e veio viver como homem plenamente, somente. Não. Em momento nenhum, Cristo deixou de ser Deus. Jesus, em momento nenhum, ele deixou de ser divino. Pelo contrário, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Em momento nenhum, Cristo deixou a sua divindade para assumir a humanidade e depois restaurar a sua divindade. Não. No Tratado de Calcedônia, em 451 d.C., no Concílio de Calcedônia, olha o credo que foi definido ali naquele concílio, exatamente porque muitos confundiam Jesus como uma criatura elevada, como um ser espiritual e não material, como um profeta, né, abençoado por Deus. E lá eles já diziam que essa união nas duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem separação e sem divisão. Ou seja, ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo as duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Vamos fazer a leitura de alguns textos? João, capítulo 1, versículo de número 14. João 1,14. Olha o que vai dizer o texto. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 1, versículo de número 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agora vamos lá em Filipenses, capítulo 2. Nós mencionamos esse texto. Agora nós vamos fazer a leitura dele, Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11, porque o contexto vai explicar de forma mais clara, sem sombra de dúvida, do que eu mencionei. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento, irmão Rafael? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não o reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz.
Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora vamos lá em Romanos, capítulo 14, versículo número 11. É um outro texto que eu separei, Romanos, capítulo 14, versículo número 11, olha o que diz. Porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que eu sou Deus. Jesus, ele, sendo plenamente Deus e sendo plenamente homem, se humilhou, se esvaziou. O que isso quer dizer, irmão Rafael? Como eu disse, em momento nenhum Jesus deixou de ser divino para se tornar humano. Ele viveu entre nós como humano, mesmo sendo divino. Porém, existe aqui uma confusão, inclusive essa confusão foi palco de muitas brigas, muitos concílios ali nos primeiros séculos, aonde exatamente queriam dizer sobre a questão se Jesus ele era realmente Deus, e se Jesus ele era realmente homem, ou ele era Deus lá na eternidade. Quando ele veio à Terra, ele se tornou só homem, perdeu a sua divindade, depois Deus o restaurou a sua divindade, fazendo com que ele perdesse a sua humanidade. Pelo contrário, meus irmãos, quando Paulo ele diz que havendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, ele era Deus, ele é Deus e sempre será Deus, e por isso ele não teve o desejo de, tipo, eu vou viver, enquanto eu viver humanamente durante os meus 33 anos de vida, eu não vou usufruir, eu não vou usar, eu não vou colocar os poderes divinos, a minha divindade em ação. Eu vou reivindicar, eu não quero, eu vou me esvaziar disso. Enquanto ele estava na terra, ele poderia fazer o que ele quisesse como Deus. Mas Jesus, para cumprir toda a lei, para se assemelhar a nós, para se tornar semelhante a nós, ele não deixou com que isso fizesse, que subisse a sua cabeça. A mensagem de Paulo aqui é exatamente sobre a humilhação de Cristo. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, antes ele se esvaziou, ou seja, enquanto ele viveu aqui na terra, ele viveu na sua plenitude humana, na dependência do Espírito e na soberana graça do Senhor, do próprio Pai. Então, Jesus, sendo Deus, tornou-se homem, mas não usou seus privilégios de divindade. Pelo contrário, ele dependeu exclusivamente, se capacitou, se encheu do Espírito, para nos dar exemplo, obviamente, e também se sujeitou obedientemente ao Pai, para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas, seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Os atributos divinos de Jesus, terceiro ponto. Como a segunda pessoa da Trindade, obviamente, Jesus também tem os atributos que o Pai tem. Nós aprendemos aqui sobre os atributos do Pai e nós vamos aprender também os atributos do Filho. Lembrando, nós vamos recapitular o que já falamos nas lições anteriores sobre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que é isso, irmão Rafael? Atributos incomunicáveis, eu convido o irmão e a irmã, ou o nosso seguidor, a ir nos vídeos anteriores, porque lá eu fiz uma explicação mais clara. Mas aqui, de forma resumida, os atributos incomunicáveis são atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus. Ele não compartilhou esses atributos com ninguém. Por exemplo, a eternidade, a imutabilidade, a sua onipotência, onipresença, onisciência. Nós temos também a sua eternidade, como mencionado, são as mais comuns. As mais comuns e as mais mencionadas são as três: onisciência, onipotência e onipresença. Porém, existem outros atributos. Desses outros atributos, nós temos também os atributos comunicáveis. O que é isso, irmão Rafael? E atributos comunicáveis são atributos que Deus compartilhou com as suas criaturas. Por exemplo, Deus ele é santo, 3 vezes santo. Da mesma forma, ele nos possibilita sermos santos. Deus, ele é amor, e nós podemos também amar porque ele nos amou e porque é um atributo que ele compartilhou, ele comunicou a nós. Então, quando se fala em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, a diferença é que os atributos incomunicáveis são exclusivos de Deus, e os atributos comunicáveis são atributos que ele compartilhou, ou seja, nós também podemos ter o dom, o fruto do Espírito, os 9 gomos ali do fruto do Espírito, são atributos comunicáveis a nós. A bondade, a justiça, a misericórdia, a santidade, né, a temperança, são coisas que pertencem a Deus, mas também ele compartilha conosco. Só que tem um detalhe: os atributos comunicáveis, em Adão, que era inocente, era 100% puro, era santo, inocente, os atributos não tinham nenhum tipo de contaminação, digamos assim. Porém, com o advento do pecado, os nossos atributos que Deus compartilhou conosco, comunicou a nós, eles também foram afetados. Por isso, quando nós falamos sobre o amor de Deus, o amor ágape, o amor genuíno, nós temos o amor. Porém, o amor que nós sentimos não é o mesmo amor do Pai. Já expliquei isso também em lições passadas, existem 3 exemplos de amor. No grego existe o amor
eros, o amor filéu e o amor ágape. O amor eros, normalmente, ele é mais explicado sobre o amor erótico, o amor entre um homem e uma mulher, entre casais, porque é aquele amor onde tem ali uma entrega, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento erótico, digamos assim. Já o amor filéu, ele vem de filos, que é fraternidade. É o amor entre um irmão e uma irmã, entre um irmão e um irmão, um pai e um filho e a mãe, entre companheiros, né, de igreja, de escola, de trabalho. É o amor comum, fraterno entre as pessoas. Já o amor ágape é o amor de Deus, é o amor incontestável por nós, um amor incompreensível. Então, os atributos divinos de Jesus, nós temos a eternidade, nós temos a imutabilidade, nós temos ali a onipresença, a onisciência e a onipotência. Crer em Jesus como Deus, ele é vital para a nossa fé cristã. Muitas pessoas creem em Jesus apenas como um profeta, creem em Jesus como um ser humano, digamos assim como Buda, né? Um ser elevado, um ser humano assim, acima da média dos seres humanos. Ele foi uma figura ilustre entre milhões e milhões de seres humanos. Muitas pessoas consideram Jesus assim, consideram Jesus como um profeta, como um homem que pregou muitas palavras de sabedoria, de conhecimento prático, né? As boas novas de Deus, mas não o creem como o Filho de Deus. E crer em Jesus como Deus é vital para a nossa fé cristã. Sem isso, o evangelho é falho. O evangelho é um falso evangelho. É o que Paulo ensina em Gálatas, né? Seja considerado anátema, maldito aquele que pregar um outro evangelho. Então, negar qualquer um desses atributos em relação a Jesus é negar a essência do evangelho. Amém, irmãos e irmãs? Ponto de número 2, a centralidade do Deus, o Filho. Nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, também já falamos isso aqui mais aprofundado nas lições anteriores, mas de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o antigo aponta para Cristo e o novo aponta para Cristo. Irmão Rafael, tem uma dúvida. Como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, se Jesus não existiu, se Jesus não tinha nascido ainda? Havia só o proto-evangelho, aquela mensagem inicial ali, que não era, né, mais uma vez recapitulando, a mensagem da palavra de Deus, ela é progressiva. Começou falando ali sobre a criação, e aí aos poucos foi difundindo-se a ideia do Espírito, do Pai, do Filho, da salvação, do Redentor, do Messias, do Ungido, e foi progressivamente crescendo, dando mais clareamento, digamos assim, até o ponto que nós temos hoje, no contexto bíblico, da palavra, as Sagradas Escrituras apontando para Cristo. Então, como que essas pessoas eram salvas? Da mesma forma que nós. Jesus, ele era o Messias prometido, o ungido de Deus, que seria o resgatador do povo de Israel. Então, a diferença é que as pessoas do Antigo Testamento, para elas serem salvas naquele período, elas precisariam olhar para o futuro e acreditar, colocar e depositar a sua fé no Cristo que viria, no Messias que viria para resgatar. Isso faz com que a sua fé era projetada para o futuro. Nós não somos diferentes. A nossa fé, ela é projetada, depositada no que Cristo fez no passado, há 2000 anos. Então, o antigo olhava para o novo, que aponta para Jesus, e o novo aponta para o Cristo do Novo Testamento também, né? Nós olhamos para o Cristo do Novo Testamento. Então, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura aponta para Cristo. Se os irmãos ou as irmãs já leram o livro de Hebreus, o livro de Hebreus ele é basicamente um resumo de toda a lei, de todos os 5 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Toda a lei de Deus foi explicada basicamente ali no livro de Hebreus, e tudo apontando para Jesus. Capítulo 1, por exemplo, de Hebreus mostra a supremacia, a superioridade de Cristo sobre os anjos e sobre a lei, sobre os profetas. Ou seja, Jesus ele é superior a tudo, aos anjos, né, que muitos davam ênfase à mensagem dos anjos que vinham anunciar, igual, por exemplo, o nascimento de Maria, e tinham outros que davam mais ênfase, como os fariseus, por exemplo, à lei, à Torá. Mas Jesus, ele é superior à lei e aos anjos, conforme Hebreus capítulo 1. Então, ponto de número 1, e a glória sobrenatural de Jesus. Aí aqui nós vamos entrar agora no evento da transfiguração de Mateus 17. Acredito que todos os irmãos que nos acompanham, as irmãs, já tenham lido essa passagem. Se não, dê uma lida depois em Mateus 17 para vocês entenderem esse contexto, que é o momento onde Jesus ele se revela aos seus 3 mais próximos o que ele era antes de vir à Terra, a sua glória futura, a sua glória eterna, a glória que ele tinha com o Pai. E também já revelando, né, o prenúncio do fim, que é o seu corpo glorificado, como ele é na glória. Então, no ponto de número 1, a glória sobrenatural de Jesus. Aqui, quando a Bíblia fala sobre transfiguração, né, nós lemos aqui a leitura bíblica em classe, que mostra que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, os 3 dos 12, ele tinha ali os seus 3 íntimos, e levou eles a um alto monte. Chegando lá nesse monte, Jesus transfigurou-se. O que significa isso, irmão Rafael? A palavra que transfigurar é a mesma palavra que nós vemos lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É a palavra metanoia, ou seja, a palavra metamorfo aqui, né? Metanoia é a transformação da mente, a mudança. Aqui Jesus transfigurou de forma metamorfa, ele se transformou, transfigurou metamorficamente, de forma que, de onde sugere a nossa palavra metamorfo, que é transformação e que é também uma mudança. Então foi isso que Jesus fez ali no Monte da Transfiguração, por isso que é chamado de Monte da Transfiguração. Ele
transformou-se, transfigurou-se, mudou-se para a sua glória, para o seu corpo em glória, né, para a sua vida em glória, como era para revelar ali aos seus discípulos. Isso aqui, basicamente, é um prólogo escatológico, é um vislumbre de Cristo pós-ressurreto e glorificado, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que é o que João viu. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo. É mais um texto que mostra que Cristo tinha plenamente as suas duas naturezas. Aqui, nessa passagem, Jesus subiu como homem, mas lá no alto daquele monte, ele se revelou aos seus discípulos como o Deus Filho, aquele que veio, encarnou-se, o Verbo eterno, que veio encarnar-se para redimir, para salvar a todos os que estavam perdidos. Então é uma confirmação das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, duas naturezas em uma só pessoa. É uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado, que é o que nós vimos ali em Filipenses 2, 6 a 9, né? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo plenamente Deus. O ponto de número 2, o testemunho da lei e dos profetas. Aqui, quando nós lemos que diante da transfiguração apareceram Moisés e Elias, Moisés aqui, ele representa a lei, a totalidade da lei, trazendo a ideia de que a lei aponta para Cristo. E o Elias, ele representa os profetas. Ele foi o maior dos profetas. Isso o próprio Jesus, ele cita, os próprios profetas citam isso. Ele foi o maior dos profetas em poder, porque Elias foi poderoso em obras. É citado também até no livro de Tiago, no capítulo 5, né? Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele com muito poder de Deus, muita ação do Espírito Santo. Ele falou e não choveu, e ele falou e choveu. Enfim, Elias aqui representando os profetas. E o que os profetas fizeram? Prenunciaram Cristo futuro, o ungido de Deus que viria para resgatar o seu povo, resgatar a humanidade, resgatar aqueles que nele creriam. Então, a lei mostra que Moisés, né, a representação da lei ali por Moisés, aponta que a lei mostra Cristo, e o profeta Elias, representando todos os profetas, dizendo que os profetas estavam apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua presença, aqui nós vemos que a sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo, falando de Moisés. A presença deles é uma prova da superioridade de Jesus. Mais uma vez, Jesus é superior à lei e aos profetas. A aprovação divina do Pai. Finalizando ali a transfiguração, mais uma vez, os céus se rompem e ouve-se uma voz do céu. Lembrou de alguma passagem parecida com essa? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 3, né? O batismo de Jesus, e João capítulo 1 também. No batismo de Jesus, a Bíblia vai descrever que os céus se abriram e uma voz foi ouvida dos céus, visível, audível a todas as pessoas que estavam presentes. Aqui, a voz diz que este é o meu filho em quem me comprazo, escutai-o, ou a ele ouvis. Essa repetição, né, mais uma vez, o próprio Deus Pai trazendo essa mesma afirmação, olha, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, escutai-o, esse é o meu filho em quem eu tenho me comprazido, é o Pai confirmando que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas na missão redentora, mas na natureza divina. Ou seja, o próprio Pai, ele estava dizendo que esse é o meu unigênito, é o Filho que eu gerei, é o Filho que vive comigo de eternidade a eternidade, a ele escutai. Último ponto, ponto de número 3, a missão redentora do Deus Filho. Então, olha só, irmãos, vamos recapitular aqui antes de finalizarmos. Nós vimos no primeiro ponto sobre a divindade do Filho, ou seja, Jesus ele é plenamente Deus e plenamente homem, né? A palavra mais usada dentro da teologia Jesus é 100% Deus e 100% homem. O que isso quer dizer? Ele era e sempre será Deus em totalidade 100%, e ele era, e continuará sendo 100% homem, porque não é porque hoje ele foi ressuscitado em glória aos céus, está à destra do Pai, que ele deixou de ser homem. Pelo contrário, ele continua, porém agora com o seu corpo glorificado, com a sua forma plena, completa, como nós o conheceremos um dia. Então Jesus sendo Deus, absolutamente a deidade do Filho. No segundo ponto nós vimos sobre a centralidade do Filho, que é a lei, os profetas, né, de Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus aponta para Cristo. E aí, para concluir esse ponto, para ficar ainda mais claro, abra comigo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz esse texto de Hebreus. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Aqui o que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha, Deus, ele falou desde a antiguidade de muitas formas, através dos profetas, através da lei, através dos salmos, através das poesias, através da Torá que foi passada de pai para filho com a fala, né, nas instruções vocacionais, nas instruções de direção. Tudo isso foi anunciado aos nossos pais há muito tempo. Olha o versículo 2. Nestes últimos tempos, ou seja, né, o autor aqui no contexto imediato ele está falando para o seu público, né, há pouco tempo após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. E agora, por fim, nós finalizaremos falando sobre a missão redentora do Filho. O Filho é aquele que foi enviado pelo Pai
para a salvação nossa, para a redenção nossa. Ponto de número 1. O Filho como revelação suprema. A declaração reflete, né, quando o céu se abre e a voz diz: eis aí o meu filho em quem me comprazo, a ele escutai ou escutai-o. Essa frase é uma declaração que reflete a profecia de Moisés. Vamos fazer a leitura dessa profecia? Lá em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, o 5º livro da Torá. Deuteronômio 18, versículo de número 5. Olha o que diz esse texto. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Cadê? Ponto de número 1, né? Versículo 15 agora. O profeta de Yahvé, o Senhor. Olha o versículo de número 15. Eu li o versículo 5, mas é o 15. Yahvé, teu Deus, suscitará, levantará um profeta, como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos. A ele ouvireis, ou a ele escutai. Essa profecia, né, essa repetição, este é o meu filho amado em quem me comprazo, é uma repetição que Deus já havia dito através de Moisés lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15. É uma profecia que deixa claro que Jesus é o próprio profeta que foi prometido. O próprio Cristo era esse profeta prometido para o povo. Não é Moisés a lei e nem Elias os profetas que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Nós vemos que aparece ali as leis, né, Moisés representando a lei, e aparece Elias representando os profetas, mas Deus fala assim: não é para você ouvir a lei, não é para você ouvir os profetas. A ele escutai, ao meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho me comprazido. Obviamente, não é que Deus não queira que você leia ali a Torá, os 10 mandamentos, né, os 5 livros da lei. Não é que Deus não quer que você leia os livros dos profetas, os maiores e os menores. Não é isso. O que Jesus está querendo dizer é: Jesus veio para cumprir toda a lei. Ele veio para cumprir tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas. Então, ele cumprindo toda a lei e cumprindo tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas, a esse, o meu filho, que a lei profetizou, que a lei foi escrita e que os profetas profetizaram, é a esse aí que vocês vão ouvir. Logo, negar a Cristo ou ignorar o que ele tem a dizer, obviamente, meus queridos irmãos e irmãs, é claramente uma rejeição à autoridade, à palavra de Deus. Ponto de número 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Já falamos nisso, né, em várias aulas aí das lições passadas, que o Pai, ele planejou e agiu em relação ao plano de redenção. Já o Filho, foi ele quem executou o plano de redenção. Então, por ele ter executado, ele é exclusivo no plano da redenção. Não há um caminho, um atalho, um beco para se chegar a Deus. Cristo é o único caminho legítimo, o mediador entre Deus e os homens. Cristo é absolutamente o único caminho, o único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés passou, a presença de Elias passou, a de Cristo ficou. Ela fica por 2000 anos. Falamos sobre o Cristo, vivemos para o Cristo e vivemos com o Cristo. O mundo mudou depois de Jesus. Antes de Cristo, nós temos o AD, o AC, antes de Cristo, para dividirmos o mundo. Depois de Cristo, temos a divisão do novo mundo, no que nós vivemos hoje, né? 2000 anos DC, depois de Cristo. Então, tudo passou, mas Cristo permaneceu. Cristo não é meramente um profeta, como já foi dito. Ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Hebreus 1:3, nós lemos aqui. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está em Atos 4:12 e também em 1 Timóteo capítulo 2 e 5. E por fim, o aprendizado pela experiência. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Aqui o que está querendo dizer? É o exemplo de Pedro, Tiago e João. Eles viram que Jesus transfigurou-se. E por causa disso, Jesus estava preparando-os para o que haveria de vir. Estava preparando-os, por quê? Dos 12, caros irmãos e irmãs, esses 3 eles eram os mais próximos, e digamos assim, eles eram os pilares, eles eram a base, os pilares ali dos 12, do grupo de discípulos de Jesus. Então, Jesus sabia que quando acontecesse o que iria acontecer, que era a sua morte, os discípulos de Emaús iriam fugir, ficar com medo. Tomé iria ficar recluso, incrédulo. Ele percebeu, já sabia, que os discípulos iriam, na sua grande maioria, se dispersar, ficar com medo. No tanto que Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios que Cristo foi visto por cerca de 500 irmãos. Reunidos ali em Atos 2 estavam 120. Jesus, em Lucas 10, ele começa a mandar o evangelismo de 2 em 2, mas era um grupo de 70. Desses 70, Jesus tinha 12 discípulos que ele passou a noite inteira orando, né, para escolhê-los durante a manhã. Desses 12, Jesus tinha 3 discípulos mais íntimos, e desses 3, Jesus tinha um que era o único que reclinava a sua cabeça no seu ombro, que era o próprio João, o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Então aqui, a revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico, foi uma forma de ensinar os discípulos, porque ele sabia que os acontecimentos que viriam poderiam fazer com que o grupo se dispersasse por medo, ou por incredulidade, ou por perder as esperanças. Mas Cristo
transfigurou-se dentre esse evento, para que esses três, os pilares, pudessem ser o sustento. Eles verem Cristo que nós servimos, o Jesus que nós servimos é o Cristo prometido, é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele já está nos dando um evento, um prenúncio escatológico do que ele será no fim, depois que todos esses acontecimentos passarem. E o próprio Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17, 2 Pedro 1, 16 e 17, o próprio Pedro ele vai dizer, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele cita isso no seu texto. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me tem comprazido. Então, irmãos, aqui os discípulos eles aprenderam, foi um ato pedagógico de Jesus, até mesmo nesse momento, de mostrar aos seus discípulos a sua glória. Não foi para envaidecer-se e dizer, olha, confia em mim que eu sou Deus, tá? Confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo, eu vou mostrar para vocês aqui a minha glória, para vocês ficarem mais tranquilos, menos apavorados, menos assustados, ansiosos aí com as coisas que vão acontecer. Não, Jesus não tinha essa intenção. Essa transfiguração não foi para poder envaidecer-se, para poder orgulhar-se diante dos discípulos e mostrar para eles, porque ele tinha que mostrar pelo menos para alguém. Pelo contrário, foi um ato pedagógico preparando os corações dos futuros apóstolos para que eles pudessem ser os pilares, a base do grupo de discipulados. E é o que nós vemos. Jesus ele morre, ressuscita, vai para o céu e os discípulos continuam firmes e fortes na obra de evangelização, anunciando o Cristo que morreu e ressuscitou e continua intercedendo por nós. Conclusão, caros irmãos e irmãs, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade da fé cristã. Sua divindade, sua glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito Santo. Ou seja, sem Jesus não há evangelho. Sem Jesus não há salvação. Jesus ele é o princípio e o fim. Ele é o meio pelo qual nós conseguimos ter acesso a Deus. Ele é o único caminho legítimo que nós podemos nos reconciliar com o Pai. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. E nós podemos, assim como Tomé, lá em João 20, se não me falha a memória, versículo de número 30. Deixa eu ver se é esse versículo, se não for, eu sei que é em João, versículo 20. Deixa eu só fazer essa verificação, que o próprio Tomé, ele exclama quando reconhece a divindade de Cristo, ele toca ali as suas mãos, e ele diz o seguinte, Senhor meu e Deus meu. Deixa-me ver, aqui ó, versículo 28. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Não é, olha, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, não. Ele diz, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Ele traz para si, ele revoga para si o sentimento de servir a Cristo e tê-lo como seu Senhor e tê-lo como seu Deus. Que nós possamos repetir a mesma frase que Tomé repetiu, que Tomé afirmou, exclamou naquele dia, ao reconhecer, não que ele não tinha reconhecido, mas ao reconhecer novamente o Cristo que ele serviu e que ele continua servindo e nós continuamos servindo também. Nosso Deus e o nosso Senhor, meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez, irmãos e irmãs, agradeço a compreensão, a paciência e a presença de cada um dos irmãos e das irmãs. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho. Nós, mais uma vez, toda semana lançamos um vídeo e agradeceria muito se vocês também compartilhassem esse vídeo com mais pessoas. Quem sabe, através de um compartilhamento seu, o YouTube entende que é um vídeo relevante e entrega esse conteúdo para pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor, não conhecem o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos alcançar esses corações. Mais uma vez, eu sempre reforço nos fins dos nossos vídeos, esse vídeo, essa aula não substitui a sua presença na EBD, não substitui a sua presença em sua classe. Vá para a sua classe, honre seus professores, aprenda com eles. Aqui é uma pré-aula. A aula verdadeira, o alimento verdadeiro, completo, será no grande domingo, na sua classe com o seu professor, ou no dia que a sua igreja definiu para apresentar as lições bíblicas dominicais. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada.